Olá, meus caros e minhas caras, dando continuidade aos nossos estudos sobre Espiritismo, ainda na nossa parte introdutória e num contexto histórico. Hoje vamos falar sobre Kardec, como tudo começou. Como vimos anteriormente, o Sr. Hippolyte Léon Denisard Rivail era um cientista ligado a diversas academias científicas positivistas, ou seja, um homem que pela tradição científica não deveria dar valor a estudos metafísicos, religiosos ou espirituais. Como foi que então veio a se tornar o fundador de uma grandiosa corrente filosófica espiritual? Pelo que se apura nas biografias e nas obras deixadas por Kardec, ele nunca teve a ideia de criar uma religião ou uma doutrina, de modo que o surgimento da doutrina dos espíritos não foi um planejamento inicial seu, e sim a consequência de seus estudos. Não trataremos aqui de traçar uma biografia de Kardec, já que existe um bom material a esse respeito. Porém, precisaremos traçar algumas informações que nos apoiem no desenvolvimento desta matéria. O século XVIII foi muito prodigioso em surgimentos de inexplicáveis fenômenos chamados de sobrenaturais, ou seja, fenômenos que não se explicava pelas experiências normais dos seres humanos. Estes fenômenos estavam ocorrendo ao mesmo tempo em diversas partes do planeta. Porém, teve um grande destaque na França, que foi o centro dos acontecimentos da época. Um desses fenômenos eram as famosas mesas dançantes ou mesas girantes, que eram uma febre nos teatros da época. Enquanto algumas pessoas se maravilhavam com os espetáculos, outras, mais céticas, atribuíam tudo a truques, já que se passava em uma época em que o ilusionismo se destacava entre as diversas atrações. Acontece que fora dos palcos haviam também pessoas realizando estes experimentos fenomenais, os quais demonstravam não se tratar de truques mágicos. Foi neste contexto em que, em 1854, um magnetizador chamado de Sr. Fortier, há muito conhecido de Kardec, o encontrou e falou-lhe sobre o fenômeno das mesas girantes. A princípio, a ideia entre os magnetizadores, acrescentando aqui que Kardec também era um magnetizador e estudioso do assunto, pois bem, a ideia entre estes estudiosos era de que não só as pessoas podiam ser magnetizadas, mas também as mesas podiam sofrer estes efeitos de magnetização, o que as colocava em movimento. Kardec então ponderou que se o fluido magnético, que para eles era uma espécie de eletricidade, poderia perfeitamente percorrer os corpos inertes e fazê-los se mover, e isso não seria radicalmente impossível. Algum tempo depois, Kardec reencontra o Sr. Fortier, e este relata que o fenômeno das mesas é ainda mais impressionante, pois as mesas não somente se moviam, mas eram capazes de responder, interagir, responder a determinadas questões. Nesta ocasião, Kardec duvidou da afirmação, pois ele não conseguia conceber que uma matéria sem cérebro fosse capaz de dar respostas inteligentes. Nos lembremos que estes homens estavam vivendo em um tempo onde somente davam crédito àquilo que a ciência podia explicar através das suas leis físicas conhecidas. Ainda em 1855, Kardec se encontrou com outro respeitado e conhecido de longa data, o Sr. Carlotti.
Este, ainda mais entusiasmado que o Sr. Fortier, discorreu sobre estes fenômenos por quase 1 hora. Segundo Kardec, por mais respeito que ele tivesse pelo Sr. Carlotti, confessa que o entusiasmo do amigo, longe de convencê-lo, o deixou ainda mais duvidoso da veracidade dos fenômenos relatados. Foi então, em maio de 1855, que Kardec se encontrava em companhia de amigos respeitáveis pela dignidade de caráter e de instrução, os quais também lhe falaram sobre os fenômenos, isentos do entusiasmo apresentado pelo Sr. Carlotti. Foi assim que um dos presentes, o Sr. Patier, o convidou para que participasse de uma de suas reuniões privadas, onde Kardec, pela primeira vez, presenciaria o fenômeno. Nesta ocasião, diante das condições desta reunião, foi que Kardec começou a perceber que, em meio àquelas futilidades apresentadas nos salões e teatros, havia um fenômeno sério e talvez uma nova lei da natureza, a qual ele precisava se aprofundar. Surgiu então para Kardec a oportunidade de frequentar as reuniões semanais que ocorriam na casa do Sr. Baldin. Nestas reuniões, os fenômenos eram realizados através de 2 mulheres da família Baldin, e estas utilizavam um meio de escrita bem rudimentar, que trazia um instrumento de escrita preso a um cesto, e cujas 2 mulheres colocavam as mãos de modo a transmitir o movimento a este objeto. Posteriormente, em O Livro dos Médiuns, Kardec descreve este método de escrita de modo detalhado. Diz Kardec que nestas reuniões se recebia comunicações que eram seguidas de respostas dadas às perguntas, de maneira que era evidente a existência de uma inteligência interferindo ali. Segundo Kardec, estas comunicações não se ocupavam de assuntos sérios, mas eram principalmente movidos pela curiosidade e o divertimento. Foi assim que Kardec deu seus primeiros passos diante do que se desenvolveria e se transformaria na doutrina dos espíritos, ou a doutrina espírita. Estas experiências comprovavam a Kardec a existência de um mundo invisível, o qual mais tarde viria dizer a ele que se tratava de um mundo espiritual, um mundo onde se encontrava a alma daqueles que morreram na Terra. E lá estava um homem de curiosidade aguçada, com conhecimento e experimentações científicas, e um mundo de perguntas a serem feitas. O que mais se poderia esperar? E no início foi isso que aconteceu. Kardec queria extrair daquelas experiências o maior número de informações e conhecimentos possíveis, e estas experiências deram origem à doutrina dos espíritos de Kardec, da França para o Brasil, onde sofremos influências marcantes, as quais veremos em episódios futuros.